Ei pessoal, bem-vindos ao Shift Podcast, eu sou Samuel Cunha e este é o podcast mais autêntico da internet. Hoje temos um tema que não é muito falado, é algo que eu tenho estado a pensar bastante ultimamente em relação à minha vida e em relação a vários comportamentos que eu tive desde a minha infância até hoje, à idade adulta, e eu acredito que existe aqui um paradigma, existe aqui algo que todos nós caímos, todos nós nos identificamos. E essa coisa a psicologia chama de compensação. Então vamos tentar ver o que é isto da compensação e ver se a Bíblia fala sobre isso, se existem coisas que nos podem ajudar a compreender. Mas antes de começar, gostava de dizer uma coisa. Normalmente eu costumo começar estes podcasts a falar um pouco da minha perspectiva pessoal, de um testemunho. Eu não vou começar por aí. Eu vou começar diretamente pela Bíblia, mas se tu vires até ao fim, vais ver que eu vou falar um pouco também daquilo que eu acho, daquilo que eu vivi e da minha experiência com a compensação. Mas a primeira pergunta que eu te queria lançar, e tu que conheces um pouco a Bíblia, se calhar estás familiarizado, se não conheces tanto não vais estar tão familiarizado, mas tu vais compreender a ideia. Porquê é que os israelitas estavam sempre a ir atrás de um tal Deus chamado Baal? Se tu fores ao Antigo Testamento vais ver, existem inúmeras histórias onde eles têm a adoração monoteísta dos judeus, com Yahvé, e que estão constantemente a cobiçar uma outra divindade que a Bíblia chama de Baal e Astarote. Baal e Astarote no paganismo ou na mitologia, vamos dizer, cananeia, eram homem e mulher, e este Baal era um pouco como Zeus, era o deus da fertilidade, mas dos trovões. Qual é a relação entre a fertilidade e os trovões? Isto é uma coisa interessante de dizer já. Há uma coisa que nós fazemos errado quando lemos a Bíblia, que é nós olhamos para o texto e interpretamos com o conhecimento que nós temos hoje. Então, para conseguir interpretar bem a Bíblia, temos que conseguir perceber como é que as pessoas que escreveram o texto e que viviam as situações, como é que eles enfrentavam as coisas, como é que eles pensavam. Bom, isto é um pouco uma utopia, nós nunca vamos conseguir compreender totalmente aquilo que eles pensavam. Mas esta gente procurava Baal porque Baal respondia a dois grandes problemas da sociedade palestiniana. E estes dois problemas estavam relacionados com a fertilidade. O primeiro problema era, será que eu vou ter filhos? Será que eu vou ter um primogênito? Será que eu vou ter um filho varão que vai continuar a levar o nome da minha família e que vai cuidar de toda a minha casa? Essa era a primeira dificuldade. A segunda dificuldade, não mais pequena, era o que é que eu vou comer amanhã? Porque não é como nós que temos continente, modelo, em que podemos ir simplesmente comprar coisas e voltar a casa. Esta gente não. Eles estavam totalmente dependentes das condições meteorológicas. Se não existisse as chuvas necessárias nos momentos certos, se existisse uma praga, se existisse qualquer coisa desse género, estava tudo arruinado e não tínhamos o que comer e não havia sítio onde comprar. Mesmo esta história dos irmãos de José, na altura que há uma grande fome na Palestina, e estes irmãos vão até ao Egito para comprar comida. Vocês já viram a distância a pé? De carro seria já uma odisseia, mas eles faziam isso a pé para poder encontrar o que comer. Mas, porquê que eu explico isto tudo? Porque Baal era o deus dos trovões, a imagem de Zeus, o deus da Grécia, mas era visto pelos palestinianos como um deus de fertilidade, porque a fertilidade estava conectada com a chuva e com os trovões, ou seja, os trovões eram um bom sinal, isto é português, francês, um bom sinal, significava que Deus estava a responder às orações, ok? Mas vou-vos ler só um texto do Antigo Testamento que mostra bem esta cobiça, não sei que outra palavra posso utilizar, este desejo de adorar Baal. Esse texto que encontra-se em Juízes, capítulo 2, versículo 13, e diz-nos assim na Bíblia para todos. Então o povo de Israel desagradou ao Senhor, começou a prestar culto aos ídolos de Baal. Afastaram-se do Senhor, do Deus, dos seus antepassados, que os tinha tirado do Egito, e entregaram-se ao culto de outros deuses, os deuses dos povos circunvizinhos, e adorando-os, provocaram a indignação de Deus. Deixaram de prestar culto ao Senhor, trocando-o pelos ídolos de Baal e Astarté, ou Astarote, ok? Aqui temos um texto em que vemos claramente qual é o problema, ok? De um lado, tu tens um Deus que faz milagres, que faz coisas fortíssimas, ok? Eles tinham esta história que tinham sido do Egito, Deus tinha aberto o Mar Vermelho, tinha-os alimentado miraculosamente no deserto, enfim, montes de sinais, montes de coisas fantásticas. E do outro lado, tens Baal, bom, aqui entre nós os dois, não há aqui ninguém que adore Baal, por isso não vão ficar ofendidos, mas Baal não existe, hein?
Era apenas um ídolo que eles faziam, uma imagem. De um lado tens um Deus um Deus vivo, que faz coisas, ok? E do outro lado tens um Deus que não tem capacidade de fazer nada porque ele não existe. Mas os israelitas estavam constantemente a ir até Baal. Esta análise que eu estou a tentar fazer contigo pretende mostrar uma coisa, que o raciocínio dos israelitas não era um raciocínio lógico, ok? E como nós somos seres racionais, quando existe um raciocínio que é ilógico num ser racional, normalmente existem coisas que a gente não está a ver na situação. E é o caso, porque acontecia efetivamente qualquer coisa de específico nos templos de Baal. Bom, não posso estar aqui a dizer porque eu não sei se há crianças que vão ver isto, mesmo que eu marque no YouTube que isto não é vídeo para crianças, mas aquilo nos templos de Baal era um pouco aquilo que nós chamamos um forrobodó, hein? As pessoas iam lá com verdadeiros problemas, ou seja, passavam anos a tentar engravidar e não conseguiam, estavam com fome, não tinham colheitas, e as pessoas entravam naqueles templos e o que é que eles tinham lá? Grandes banquetes com toda a comida possível e imaginária que vocês possam pensar e prostitutas que estavam ali à disposição, ok? Quando as pessoas tinham problemas conectados com estas duas coisas, eles encontravam uma espécie de solução nos templos de Baal, porque lá havia comida, lá havia prostituição, então eles iam lá e viviam aqueles momentos intensamente e pensavam que, de uma certa forma, os problemas estavam-se a resolver. Mas o problema é que depois voltavam para casa e encontravam de novo as esposas que não engravidavam e encontravam de novo os frigoríficos da época sem comida. Ir aos templos de Baal não era uma questão de considerar que Deus era mais poderoso, que este Deus era mais poderoso que Yahvé, que o Deus de Israel, mas era uma estratégia de compensação. Quando eu digo compensação, eu estou-vos a falar de um estratagema mental ou de uma ação que pretende esquecer realidades, dificuldades, problemas, ok? Existe mesmo na psicologia, não me quero amar em psicólogo porque eu não sou psicólogo, embora tenha tido algumas cadeiras de psicologia, mas aqueles que estão a ver e que são psicólogos poderão me refutar ou confirmar. Existe um psicólogo chamado Alfred Adler e eu não sei se pronuncia-se em francês Alfred Adler, não sei, mas pesquisem no Google, façam a vossa própria pesquisa e ele criou uma espécie de uma teoria chamada a teoria da compensação, em que ele descreve justamente aquilo que eu acabei de vos descrever, ok? Mas a Bíblia fala muito da compensação. Há uma outra imagem que aparece em Jeremias, no capítulo, deixa-me ver aqui, no capítulo 2, que é a analogia das cisternas rotas, okay? Tanques de água que não retêm as águas. Eu acho isto muito interessante porque os meus pais, eu sou originário do Porto, mas os meus pais sempre tiveram uma propriedade em Trás-os-Montes, ou seja, no campo, e lembro-me perfeitamente de ser criança e de ver um tanque que nós tínhamos lá de água, que vocês podiam meter a água que quisessem lá dentro, ele não retia completamente a água, ou seja, nós podíamos ter o tanque completamente cheio, mas como havia várias fugas, a água dispersava-se. Isso é um problema porque o objetivo de um tanque é justamente reter a água, significa que o seu primeiro objetivo não é correspondido. E quando nós compensamos na nossa vida profissional, familiar, emocional, espiritual, nós não estamos a resolver o problema e estamos a funcionar um bocado como estas cisternas rotas, como estes tanques rotos. Estamos a tentar encher com qualquer coisa, mas para terminar não encontramos nada lá dentro, ok? Exemplos de compensação. Vou-te dar um, ok? Toda a gente vê filmes aqui, séries, e há uma coisa que é um clichê de Hollywood. Imaginem uma briga entre um homem e uma mulher. Começam-se a levantar os ânimos, um grita de um lado, um grita do outro, se calhar um pequeno insulto, depois um maior insulto e tal, nisto o marido sai e bate com a porta. Onde é que tu achas que ele vai? Já viste filmes? Onde é que ele vai? Normalmente, a cena seguinte que aparece é o homem num bar com uma cerveja na mão. Mas nós sabemos perfeitamente que a cerveja não ajuda a resolver problemas conjugais. Vocês nunca viram Superboc para os problemas conjugais. Isso não existe. A cerveja não resolve os problemas conjugais. Mas os filmes veiculam uma ideia, um esquema que, de uma forma ou de outra, mesmo as pessoas que não bebem álcool, nós já caímos lá dentro. Ou seja, temos uma situação difícil e vamos procurar uma atividade que nos faz esquecer essa situação. Existem inúmeras coisas que nós fazemos para compensar, ok? E todas as pessoas que estão a ver este vídeo, de uma forma ou de outra, compensam nas dificuldades.
Isso é claro a 100%. Todas as pessoas que estão a ver este vídeo compensam de uma forma ou de outra. Vou-vos dar outros exemplos. Uma vez eu dava estudos bíblicos a uma jovem e ela disse-me que tinha uma dificuldade muito grande na sua vida. Sabes qual era a dificuldade? É que, embora ela tivesse namorado, irmãos, família, cada vez que ela tinha um problema, ela precisava de falar com um amigo específico, ainda por cima do sexo masculino. Vocês já estão a perceber qual era o problema que depois que isto dava, ok? Mas ela estava totalmente dependente desta amizade. Qualquer dificuldade que aparecesse na sua vida, ela precisava de ligar para aquela pessoa. Agora a minha pergunta para ti é esta. Esta pessoa resolveu o problema? Não tinha nenhuma varinha mágica, por isso não resolvia os problemas. Mas a necessidade de encontrar um conforto na dificuldade é algo extremamente humano. Há muitas pessoas que buscam isso, por exemplo, na comida. Eu já tive uma fase assim, lembro perfeitamente quando fui transferido para as igrejas onde estou atualmente, igrejas que quando eu cheguei viviam tempos muito difíceis. Lembro perfeitamente que às vezes depois de reuniões complicadas, eu descia, uma das igrejas é mais ou menos a 1 hora da minha casa, então eu descia da montanha e vinha com aqueles pensamentos todos negativos na cabeça, como é que vai ser isto, como é que vai ser aquilo outro, Senhor, como é que tu vais resolver esta coisa, como é que vais resolver aquela. E quando estou mais ou menos próximo de minha casa, há uma grande curva na autoestrada e uma saída. E nessa curva específica há um grande reclame amarelo com um M gigantesco. Aqueles que sabem, estou a falar do McDonald's. E muitas vezes, na minha dificuldade, mesmo que às vezes eu tivesse jantar em casa ou assim, eu passava, via aquele M e pensava, preciso de um Big Mac, tenho que ir comer um Big Mac. Porquê? Porque era uma maneira de compensar com o conforto da comida uma situação difícil. Existem inúmeras maneiras de compensar. Há pessoas que compensam com as drogas, por exemplo. Na igreja que eu estive anteriormente, antes de ser mudado, eu contactei com muitos toxicodependentes e antigos ex-toxicodependentes. E a conversar com eles, eu compreendi uma coisa. Estas pessoas não são tão, não são tão viciadas no produto em si, mas são viciados na sensação que ele dá na sua vida. Isto se calhar para ti não é novidade, mas eu vou explicar um pouco mais profundo. Havia uma pessoa que uma vez me disse, se eu não tomar a minha dose, eu não consigo enfrentar o stress do dia-a-dia, o stress normal. Ou seja, a droga para ele não é simplesmente uma dependência da substância, é uma dependência ao nível da gestão do dia. E para ele, precisava de determinadas horas específicas, precisava para conseguir chegar ao final do dia dele. Ou seja, alguém que compensa com a droga. Existem pessoas que compensam com o álcool, existem pessoas que compensam, por exemplo, com séries, com internet, com o computador. Chegam a casa e pronto, toca a desligar a cabeça e compensar todos os problemas com aquilo. Atenção, não confundas uma coisa. Hein? Uma coisa é tu compensares, outra coisa é desanuviar a cabeça, ok? Toda a gente tem o direito de desanuviar a cabeça. Mas quando tu estás numa estratégia de compensação, tu já vais perceber mais para a frente, tu entras dentro de um esquema em que tu não és livre, ok? Mas já vamos chegar aí. Vou dar mais um exemplo. O exemplo tabu, que é sempre interessante lançar num destes podcasts. A pornografia. A pornografia é uma das ferramentas mais utilizadas pelas pessoas para compensar, ok? Se calhar, se tu não estás ou nunca estiveste dentro do meio da pornografia, deves achar que todas as pessoas que veem pornografia são pessoas perversas. Certamente existe isso. Mas a maior parte das pessoas que veem pornografia, veem-na para ter um pico de adrenalina, um pico de energia, vocês estão a compreender o que eu estou a dizer, e com esse pico de energia, com esse pico de adrenalina, esquecer um pouco as dificuldades. É por isso que a pornografia é tão aditiva como a cocaína. Porque a sensação de prazer que é conseguida através da mesma ajuda a esquecer as dificuldades, ajuda a esquecer os problemas e muitas pessoas se encontram enredadas nisso. Se não acreditas no que eu estou a dizer, vou-te dar apenas uma pequena estatística. Entre 50% a 99% dos homens, 50% a 99% dos homens já estiveram viciados em pornografia. E entre 30% a 86% das mulheres já estiveram viciadas em pornografia. O que significa que nós estamos a falar se calhar da maior epidemia de compensação do século XXI. Se calhar mais forte até que o coronavírus. Ok? E muitas vezes não se fala, porque nas igrejas normalmente não gostamos de falar de dinheiro e de sexo. São normalmente os dois tabus. Mas aqui não existem tabus neste podcast. Aliás, o próximo podcast vai ser justamente sobre a pornografia. Ok? A pornografia é
uma maneira de compensar. Há determinadas relações que não são sanas, que também podemos compensar, mas há pessoas que compensam com sentimentos. Aquela pessoa que, quando tem um problema, tem que exprimir uma cólera gigantesca, uma agressividade, porque é assim que ele vai conseguir compensar as dificuldades. Ora, a Bíblia mostra-nos um texto, em João 8,36, que nos diz o seguinte: se realmente o Filho vos torna livres, então ficam mesmo livres. Um dos frutos do Espírito é o autocontrole. Será que é assim que se diz em português? Bom, deve ser mais ou menos. É o autocontrole. O que significa que um dos objetivos do nosso relacionamento com Cristo, com Deus, com Jesus, é que, à medida que a gente vai tendo uma amizade com Ele, cada vez somos libertos das coisas que nos aprisionam nesta vida. E todos nós somos prisioneiros dos nossos esquemas de compensação. Porquê? Porque às vezes nas dificuldades não somos nós mais que decidimos e são esses esquemas que nos obrigam a ter determinados comportamentos. O sistema de recompensa. Eu preciso da minha recompensa para me sentir bem. E porquê que isso é negativo? Porque tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos tira a liberdade, a meu ver, é negativo. E eu não quero ter isso mais na minha vida. Então, porquê que eu vos apresento isto? Porquê que eu vos estou a falar da compensação? Primeiramente, eu gostava de ter tido acesso a isso há muitos anos atrás. Hein? Se eu soubesse isso há muitos anos atrás, se calhar não tinha compensado em tantas coisas diferentes. Tu perceberes que pouco importa onde é que tu nasceste, a idade que tens, a tua raça, a tua nacionalidade, que tens a tendência natural de compensar com coisas, é já um princípio para encontrares a tua liberdade. Saberes que, ok, existem coisas na tua vida que tu vais compensar. E depois de conseguires identificar estas coisas, tu vais conseguir te compreender melhor, vais conseguir analisar determinadas situações. Por exemplo, a mim acontece-me de vez em quando um problema, uma situação, uma coisa que enerva mais, automaticamente eu penso, ok, já estou a ficar com vontade de comer porcarias. Então o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com isto? Vou dizer, não, ok, não vou-me deixar ceder a isso, vou tentar levar a minha compensação para o sítio certo. E qual é o sítio certo? Meu amigo, o sítio certo é Jesus. Somente com Jesus é que nós conseguimos encontrar verdadeiramente a libertação destes esquemas que nos aprisionam. Se tu pegares nos teus problemas, se tu pegares nas tuas dificuldades, e em vez de levares para o restaurante, em vez de levares para a internet, em vez de levares para... Às vezes até podem ser coisas boas, desporto e outras coisas. Se tu levares isso a Jesus, tu vais ver que Ele vai te libertar, e aí, como diz o texto, tu vais ser verdadeiramente livre. Eu queria te pedir que tu pudesses, no final deste podcast, pensar verdadeiramente na tua vida. Pensar nos momentos em que tiveste situações de stress profundo. O que é que tu foste buscar primeiramente? O que é que de forma animalesca, ou seja, sem tu refletires, o que é que tu foste buscar? E quando tu compreenderes que existe esta maneira de funcionar, pedis a Jesus para te ajudar a retirar isso da tua maneira de viver e aí seres verdadeiramente livre. Faz alguns anos que eu consegui compreender isso. E acredita, eu posso testemunhar pessoalmente que eu hoje estou imensamente mais liberto e feliz em Cristo e ainda mais, tenho montes de testemunhos a contar sobre os momentos em que Ele me libertou de determinadas coisas e se não tivesse me lançado nisso, continuava prisioneiro e não tinha absolutamente nada para te contar e se calhar não estaria a fazer este podcast tão à vontade como estou a fazer. Então, amigo, aqui está o desafio para este mês, tentar encontrar o que é que tu andas a compensar, em que sítios é que tu andas a compensar e tentar inverter isso, mostrar verdadeiramente que as dificuldades e todas as coisas que nos importunam nesta vida podem ser resolvidas por Jesus. Muito obrigado por acompanhares o Shift Podcast. Se tu gostaste, deixa um grande like, partilha isto, não importa a maneira, mas partilha ao máximo, não deixes de partilhar um vídeo que foi uma ajuda para ti. E se tu estás a gostar do trabalho que nós estamos a fazer aqui no Shift PT, eu queria te pedir que tu pudesses subscrever o nosso canal para poderes ver todos os podcasts que vão seguir. Próximo podcast, prometido, vamos falar sobre a pornografia. E acreditem que vai ser um podcast que vai abalar um pouco as pessoas, mas é necessário falarmos disso. As pessoas não têm noção dos malefícios que a pornografia pode dar nas nossas vidas. E atenção, amigo, não são só os cristãos que estão a dizer isso, são até mesmo os ateus. Até à próxima, muito obrigado por me acompanhares e até ao próximo Shift Podcast.